Fala galera do Cinema de Boteco, eu sou Marcelo Palermo e tô aqui de volta para falar sobre Casa Gucci, filme que estreou nos cinemas brasileiros nesse final de semana e que é um dos mais comentados e aguardados do ano, afinal traz a Lady Gaga no papel de uma viúva negra baseada numa história real e fala dos bastidores da família e da empresa da grife Gucci, que é conhecida no mundo inteiro até hoje. Bom, antes disso, eu só queria falar que eu, há uns 15 anos atrás, comprei o livro. Afinal, o filme é baseado num livro que narra toda a trajetória da família Gucci, em especial o episódio do assassinato. Então, aproveitando também, para quem não conhece, e não é um spoiler, afinal é baseado em fatos reais, o filme conta a história da família Gucci, principalmente o período entre os anos 70, 80 e 90, e um episódio que marcou a família foi o assassinato do herdeiro, Maurizio Gucci, que foi assassinado a mando da ex-mulher, a Patrizia Reggiani, que é interpretada pela Lady Gaga. Bom, e aí eu comprei o livro, porque essa história, é claro, é muito impressionante, interessante, né? E o livro não me tocou tanto, eu lembro que eu não consegui terminar o livro, porque eu achei um livro muito burocrático, ele focava muito mais na parte de processo, ali na questão judicial. O Domenico De Soli, que é um cara que é um dos advogados, ele tem uma importância gigante no livro, no filme também. Mas enfim, o livro não me tocou tanto, né? E aí quando eu vi o trailer do filme, eu falei, caramba, tá estranho, né? Lady Gaga com um sotaque italiano, muito forçado. é, Mas enfim, aí eu comecei a ver algumas críticas, algumas reações, e tava muito divisível. Alguns adoraram, outros não. Alguns falaram de algumas performances, gostaram, outras não. Enfim, aí eu vi hoje e pra minha surpresa, eu adorei. Eu achei um filmaço. E vamos lá. Primeiro, duas coisas que eu tava com medo. A primeira é de o livro era burocrático, o filme não é. O filme é super dinâmico, é um filme leve, ele é um filme que ele tem um tom específico que eu vou falar mais um pouco à medida que eu for avançando aqui. E o outro medo que eu tinha era pelo trailer dessa linha tênue, né, entre a exatamente no tom, porque eu também pelo trailer parecia que passava ali do tom, né? E eu adorei que o Ridley Scott, ele abraçou a breguice. É um filme brega. Agora, vocês não me entendam mal, porque o brega ele não é necessariamente ruim. Ele pode ser bom, ele só é brega. E à medida que o Ridley Scott ele abraçou essa breguice, o filme foi, sabe? Por quê? São atores americanos interpretando italianos. E aí ele escolheu que esses personagens falem com sotaque. Então, à medida que você já pegou ali que não vai ser uma. Apesar de alguns falarem, nossa, né, por exemplo, que a Lady Gaga estava usando o método, não chega a ser o método, né? Se ela usasse o método ali de atuação, ela teria aprendido italiano de fato. E não, na verdade é um sotaque forte. E, e eu tô falando isso por quê? Porque à medida que eu abracei isso, é meio que como as novelas brasileiras fazem, sabe? De botar um sotaque ali e beleza, estamos na Itália. Cara, beleza, entendi sua proposta, eu abracei isso e eu adorei. Então, eu acho que o Ridley Scott acertou no tom justamente porque é um filme brega, mas também não é um filme irresponsável, não é um filme mal feito, amador, pelo contrário. A fotografia é lindíssima, o design de produção e as atuações, elas estão caricatas, mas elas estão absurdamente boas. E aí tá todo mundo falando, né, claro, sobre a Lady Gaga, que ela tá bem, mas eu fiquei impressionado de como o Adam Driver está excelente. Cara, o Adam Driver, ele é um atorzão. Ele traz uma elegância. Aliás, afinal é um filme de moda, que fala sobre a indústria da moda. Então tem que ter elegância e o Adam Driver é o mais elegante, sem dúvida. Ele também traz sutileza. E, ou seja, ele tá também um pouco over, todo o elenco tá, e eu gostei disso, achei isso o máximo, mas ao mesmo tempo o Adam Driver ele consegue trazer uma leveza, assim, uma sutileza pro personagem dele que eu achei, sei lá, achei absurda de fantástica. E eu acho que ele devia ser indicado ao Oscar também de melhor ator, não coadjuvante, melhor ator. E os coadjuvantes também estão bem, que é o Jared Leto, que muita gente, tem gente que gostou, tem gente que não, eu gostei. Mas o Al Pacino, cara, que delícia é ver o Al Pacino
no alto dos seus 80 anos, ainda sendo relevante, ainda sendo um excelente ator, sabe? Tá cômico, sem ser também... Porque tá over, tá cômico, mas não de um jeito escrachado, assim. Ele tá num personagem, assim, sabe? Tem um... Porque o que eu gostei é isso, assim, por mais que os personagens e os atores eles estejam mega caricatos, nos momentos, assim, de tem uma certa sensibilidade, eles conseguem passar essa sensibilidade também, sabe? E eu adorei o filme, cara. Felizmente eu achei um filmaço divertido e é difícil fazer um filme divertido, afinal a gente tá falando de uma história real que tem um crime trágico ali por trás, né? Mas o Ridley Scott ele conseguiu esse tom assim exato, na minha opinião. E além dos atores que eu comentei, tem outros assim que tem pequenas participações que estão bem também, que é o caso da Salma Hayek, que é o caso da Camille Cottin, que faz a outra mulher do Maurizio Gucci. E é engraçado também falar dessas participações porque é um filme de moda, é um filme que fala da Gucci e alguns estão vivos aí até hoje, então é um pouco complicado, né? Você fazer um filme sobre essas pessoas. No entanto, eu achei uma escolha acertada colocar o Jared Leto e a Salma Hayek, que eles têm uma ligação com a empresa Gucci hoje. O Jared Leto, em todas as premiações que ele vai, ele veste a marca, ele é um dos garotos propaganda. E a Salma Hayek é casada com um dos empresários que coordenam a Gucci hoje, né? Então, eu achei legal esse aval, assim, sabe? Eu achei que o Ridley Scott, ele conseguiu... Tinha tudo pra dar errado. E ele conseguiu fazer dar certo. Então, é um mérito que só um diretor tão experiente como o Ridley Scott, que inclusive tem um outro filme desse ano, que é O Último Duelo, também, que foi um fracasso de bilheteria, mas que teve críticas excelentes. É um caso de só um diretor experiente como ele poderia fazer, e que bom que ele fez. Esse é o caso da Gucci que está estreando aí, e fica a minha recomendação aí para todos vocês. Detalhe pra trilha que é muito boa também. E eu sou um grande fã da Itália, sabe? Eu gosto e a Itália é brega, então, assim, me pegou. Tem muita gente que não gostou, tem muita gente... Assista, tire suas próprias conclusões. Eu gostei. E é isso, a minha dica, a minha review de hoje. Grande beijo e até mais.